Ao ver sua ex-esposa no restaurante, Marcos gaguejou antes de deixar sem nada, mas mal compreendia o que sua ex-esposa havia preparado para ele. Carolina achava que conhecer Marcos Botelho tinha sido a maior sorte de sua vida. Por medo supersticioso, nem contou às suas melhores amigas que havia começado um relacionamento romântico com um homem que praticamente adorava. Quando Marcos propôs formar uma família, a jovem sentiu que estava prestes a voar de felicidade. Carolina e seu noivo começaram a preparar a cerimônia, decidindo que seria simples e elegante. A moça continuava esperando que algo desse errado, sem acreditar que a vida finalmente havia lhe sorrido. Mas tudo ia às mil maravilhas. Marcos não parava de confessar seu amor e se comportava de maneira impecável. Era como um conto de fadas, e a noiva sonhava que a felicidade nunca a abandonaria. Só depois que Carolina aceitou a realidade do que estava acontecendo, criou coragem e convidou seu grupo de amigas ao café que já frequentavam. Tinha que compartilhar sua felicidade com as pessoas mais próximas. A notícia de que Carolina se casaria em 3 semanas realmente surpreendeu suas amigas, que estavam confortavelmente sentadas na varanda de um pequeno café. "Nossa, você é mesmo uma conspirada!" exclamou uma loira esbelta que parecia uma modelo, embora na verdade trabalhasse como vendedora em uma loja de animais. "Nem sabíamos que estava saindo com alguém e agora, de repente, vai se casar em um mês." "A Vitória, às vezes nem eu mesma acredito", justificou-se a noiva com timidez, enquanto seus olhos brilhavam de felicidade. "Tudo com Marcos foi tão rápido que não tive tempo de compartilhar com nenhuma de vocês. Por isso queria remediar e ter uma boa conversa como antes. Sabe, se não se importam, eu gostaria de organizar uma despedida de solteira antes que nossa Flora vá embora com seu noivo. Sonho que essa celebração seja especial e fique gravada em nossa memória para sempre", disse a moça de cabelo cor framboesa, sorrindo carinhosamente para Carolina. "Obrigada por pensar em mim. Infelizmente não poderei estar no seu casamento, mas saiba que estarei com você em pensamento. Na verdade, como sabem, casamentos para mim há muito deixaram de ser algo novo ou festivo, mas nas despedidas de solteira nem sempre se convidam fotógrafos", respondeu Flora. "Flora, não te convido para tirar fotos, mas para nos divertirmos juntas." Depois dessa frase, Ágata, que usava seu cabelo ruivo preso em 2 coques altos e emoldurado por cachos brincalhões, se animou. Com um dedo elegante, deslizou pela tela de seu celular e o passou para Vitória, que estava sentada ao seu lado, compartilhando com as demais amigas. "Olha, proponho fazer a despedida de solteira em um restaurante na cobertura. Fui com Beto e foi impressionante. A comida é mais ou menos, mas o ambiente e as vistas são incríveis. Flora, como fotógrafa, você vai adorar." Flora, que naquele momento recebeu o celular de Ágata, concordou, e esta decidiu aproveitar o momento. "Vamos, Flora, diz que é um lugar incrível. A vista é espetacular, imagina as fotos que você poderia tirar com seu equipamento." Flora passou o celular para a noiva, mas a ideia do restaurante na cobertura não despertou nem a menor fagulha de entusiasmo em Carolina. "Ágata, a vista realmente é impressionante, mas acho que esse restaurante é mais para algo romântico, como um encontro ou comemorar um aniversário de casamento." "Estaria perfeito, mas para uma despedida de solteira, sinceramente, me parece muito chato." "O que vamos fazer? Sentar formalmente na cobertura, admirar a cidade e beber prosecco?" Ágata, ofendida, recuperou seu celular da noiva e murmurou sarcasticamente: "Claro, também podemos ir a alguma boate, coquetéis gelados ou brut, garotos, danças selvagens até cairmos." "Tudo isso está muito bem, mas até onde te conheço, você nunca gostou desses lugares, nem na sua juventude", disse Carolina. "Quero que minha despedida de solteira seja completamente especial, nada de cafeterias nem garotos." "Esse plano está descartado", confirmou Carolina, e acrescentou: "principalmente porque poderia trazer problemas se Marcos descobrir um plano tão louco para a despedida. Talvez nem haja casamento. Já por si só ele acha que todos os homens me olham com muito interesse." "Nossa, Carolzinha, isso é motivo de preocupação", alarmou-se Flora. "Se ele é ciumento, você terá problemas com ele. Eu vivi isso na pele. Às vezes, até um homem avarento é melhor que alguém com caráter de Otelo. Meu ciumento levantou a mão para mim só porque sorri enquanto falava ao telefone com um cliente, podem acreditar? Ele ficou ali esperando enquanto eu terminava minha ligação, com os músculos tensos, e assim que desliguei, pá! Me deu um tapa, supostamente por flertar com outro homem."
Eu estava tão desconcertada que até me desculpei, explicando que a amabilidade faz parte do meu trabalho. Quem iria querer ser fotografado por alguém antipático? Tentei dizer que meu interlocutor nem podia ver meu sorriso porque não estávamos em videochamada. Foi pior. Deveria ter ido embora naquele momento, mas continuamos juntos por mais um mês. Que perda de tempo. E pensar que acreditava que era amor? Flora, por que você está assustando a Carolzinha? Interrompeu o silêncio incômodo Vitória. Ela já tem preocupação suficiente com os preparativos do casamento. Além disso, eu te avisei sobre seu Otelo desde o início, dava para ver que era um possessivo. Por falar nisso, Carolina, você vai nos apresentar seu noivo? A noiva negou com a cabeça, um pouco insegura. O mais provável é que Marcos não tenha tempo. Está trabalhando muito agora para poder tirar férias e fazer uma viagem de lua de mel. Bem, então nos conte sobre ele, pediu Flora. Com certeza podemos formar uma ideia pelo que você disser. Agatha, já recuperada do aborrecimento pela rejeição de seu plano da cobertura, juntou-se ao pedido. Sim, conte-nos, mesmo que seja um pouco. Como você o conheceu? O que ele faz? Que planos vocês têm para o futuro? A seriedade exagerada com que Agatha anunciou essa frase aliviou o ambiente e Carolina, rindo, começou a contar às amigas a história de seu amor. Marcos veio à nossa confeitaria para encomendar um bolo de aniversário para sua mãe. Por sorte, para mim, a gerente estava ocupada resolvendo um conflito com um cliente irritado e não podia deixar a discussão. Me mandaram para tratar de todos os detalhes do pedido. Em resumo, passamos quase uma hora conversando sobre decorações e tudo mais. Ele folheava o catálogo e fazia perguntas. Até me pareceu que havia química entre nós. Não sei como explicar, meninas, mas quando terminamos, eu já estava sob o feitiço de seus olhos cinzentos. Se naquele momento ele tivesse me pedido para largar tudo e ir com ele para o Polo Norte, eu teria ido sem pensar. Quase gritei de alegria quando, ao assinar o pedido, ele me pediu para escrever meu número pessoal, além do que já estava no formulário. Fiz sem hesitar. Não vou mentir, esperava que ele me ligasse, mas não contava muito com isso. Dava para ver que éramos de mundos diferentes. Dizia a mim mesma que era inútil esperar a ligada de Marcos, mas mesmo assim esperava. Sabendo seu nome e sobrenome, o encontrei facilmente nas redes sociais, mas sua conta estava fechada, então só me dedicava a admirar suas fotos sem ousar enviar uma solicitação de amizade. Por isso você estava tão pensativa e triste. Esperava a ligação dele e ele não ligava, disse Vitória. Flora, sacudindo seus mechas cor framboesa, afirmou com confiança. Meninas, lembrem disso. Se um homem faz elogios literalmente dizendo que vocês não são boas o suficiente, simplesmente vocês toparam com um exemplar que usa as técnicas mais primitivas de pick-up artist. Segundo esses donjuans frustrados, nós, garotas, estamos destinadas a ficar tristes e sofrer, e quando Sua Majestade decidir aparecer como o sol brilhante, supostamente devemos derreter de alegria. Primitivo não, Flora, respondeu com fervor a noiva. Meu Marcos não é desses que você chama de pick-up artist. O que aconteceu foi que a folha do pedido se estragou. A mãe de Marcos estava em um spa, já estava divorciada há muitos anos, e seu cachorro maluco vivia com Marcos porque não era conveniente para ele viajar da casa da mãe para o trabalho. No final, seja por tédio ou porque o papel cheirava bem, esse maluco mordiscou o formulário tanto que meu número de telefone ficou completamente ilegível. Foi uma coincidência, não uma armadilha desonesta. Quando Marcos veio buscar o bolo, insistiu para que eu saísse ao salão para falar com ele. Me explicou a situação e propôs guardar meu número diretamente na memória de seu smartphone. Desde o dia seguinte, ou melhor, desde aquela mesma noite, começamos a sair. Ei, Carolina, disse Vitória suavemente e com cautela, você não acha que está se apressando demais? A despedida de solteira, o casamento, tudo isso está muito bem, mas você tem certeza de que Marcos é o cara certo? Me parece que vocês não se conhecem o suficiente para fazer planos de vida juntos. Carolina não ficou calada e respondeu bastante bruscamente, talvez não o suficiente, mas fiz a conta. Desde que demos entrada nos papéis do cartório, se passaram 2 meses e 12 dias. Parece pouco, mas sinto como se conhecesse Marcos há toda a vida. Talvez seja uma loucura, mas tenho certeza. Ele é meu homem, aquele que está destinado pelo destino. Bem,
Se é assim, não há mais perguntas, disse Vitória em tom conciliador, levantando as mãos em sinal de rendição diante do poder do amor. Ainda pior é quando um homem te deixa marinar durante anos, te diz que precisam se conhecer melhor, disse Flora com paixão. No final, esse tipo de inspetor costuma desaparecer, te deixando apenas com arrependimento pelo tempo perdido. Se tiver sorte, no pior dos casos, te deixa com um filho que terá que criar sozinha, sem ter passado no teste para ser esposa oficial. As amigas sentadas à mesa conheciam bem esse tipo de histórias. O sobrinho de Vitória era, de fato, o resultado do relacionamento de sua irmã com um desses inspetores que acabou sendo casado em segredo. Como sua mãe gritou quando tudo veio à tona. Por esse incidente, Vitória teve que deixar a escola de modelos. Além disso, foi estritamente proibida de apresentar documentos na faculdade de teatro e teve que se dedicar a ser vendedora. Flora desperdiçou um ano de sua vida com um artista boêmio que conheceu em uma exposição. No entanto, esse gênio, reconhecido apenas em círculos muito pequenos, depois de várias emoções turbulentas, disse que eram muito diferentes e se despediu, embarcando no que ele chamou de a difícil e perigosa busca do amor verdadeiro. Tempos depois, Flora podia lembrar dessa frase pomposa e bastante tola com um sorriso, mas naquele momento estava realmente triste. Até as fotos que tirou naquela época ainda lhe pareciam sombrias e tristes. Por sorte, em sua vida apareceu Richard, que havia nascido e vivido no Reino Unido, mas cuja essência parecia pertencer a onde viviam seus pais. Com ele, Flora sentiu que podia voar novamente, embora esse relacionamento se baseasse mais na oportunidade de desenvolver seu talento artístico do que em sentimentos profundos. A família de Richard estava relacionada com a publicação de uma famosa revista e, quem sabe, talvez através dessa conexão ela pudesse fazer um nome no mundo do fotojornalismo. Agatha, que se esforçava em fingir que o relacionamento estagnado na fase de encontros românticos durante 2 anos não a preocupava, pensou que, no final, a determinação em um homem era uma qualidade muito importante. Infelizmente, parecia que Beto tinha como lema de vida: tudo se resolverá de alguma maneira sem minha intervenção, e isso ameaçava fazer com que ela mesma se cansasse de insinuar, com diferentes graus de sutileza, que desejava se casar com ele. O grupo falante ficou em silêncio de repente. Essas belezas tão diferentes por fora, mas unidas pela infância no mesmo bairro e os anos de escola, lembravam com tristeza suas esperanças queimadas até as cinzas que, curiosamente, resultavam muito similares. Depois de cada história, tiveram que ressurgir de suas cinzas como a lendária fênix e seguir em frente. A noiva, que também havia provado o gosto amargo do sofrimento em sua curta vida, também permanecia em silêncio. A primeira a reagir foi Flora, que decidiu retomar o tema anterior e fez uma sugestão: meninas, há outra opção, alugar uma cabana em um centro de atividades ao ar livre. Há um lugar excelente perto da cidade. Trabalhei lá recentemente em um casamento. Tudo é tão bonito, estilizado como um rancho e um parque ao mesmo tempo. Cavalos, os quis com seus olhos expressivos e também outros animais, coelhos, pavões, cabras. Os clientes ficaram encantados. A natureza é espetacular e o ar, se você se afasta um pouco dos corrais dos animais, é tão puro que poderia engarrafá-lo e vendê-lo como oxigênio concentrado. Dá para ir por um dia ou ficar para passar a noite. Tem cabanas equipadas. Gostei muito, nosso acampamento de verão nem chega perto desse nível. As lembranças de quando tinham que viver em casinhas feitas de algo parecido com compensado, correr ao banheiro externo, tomar banho com água morna, deliciar-se com maçãs cuidadosamente roubadas e dançar em discotecas, pouco a pouco animaram o grupo de amigas. A perspectiva de passar tempo juntas na natureza parecia ser uma boa ideia para todas, sem exceção, e a noiva estava contente porque sua despedida de solteira aparentemente se tornaria algo verdadeiramente inesquecível. Flora mostrava fotos tiradas no local, Agatha abriu a página web em seu smartphone, e todas começaram a discutir apaixonadamente as opções de casas para alugar. Vitória calculava em voz alta que poderia até mesmo trocar seus turnos para participar da grande despedida de solteira. Sobre a mesinha novamente ressoavam risadas e várias frases, mas de repente o telefone da noiva começou a tocar com uma bonita melodia romântica. É o Marcos ligando, informou Carolina às amigas, que interromperam a conversa. Sim, te escuto bem, arrulhou a noiva. Sim, Marcos, estou bem. Sim, estou com minhas amigas. Sim, estamos em um café no centro discutindo sobre a despedida de solteira.
Carolina ficou em silêncio, escutando seu noivo, e depois perguntou surpresa: "O quê? Hoje mesmo? Sério? Como assim dentro de 1 hora e meia? É tão inesperado, nem tenho tempo para preparar um presente." Confusa, Carolina cobriu o alto-falante do telefone e pediu ajuda às amigas. A mãe do Marcos quer que eu vá conhecê-la hoje. É o dia do santo dela e decidiu que essa celebração pessoal é uma ocasião perfeita para o evento. Além disso, o pai do Marcos acabou de voltar de uma viagem de negócios por alguns dias. Não poderá comparecer ao casamento, mas está ansioso para me conhecer. Vai, aconselhou suavemente Vitória, senão seus futuros sogros podem se ofender. Flora e Agatha sentiram, concordando com Vitória, e Carolina, tirando os dedos do alto-falante, continuou falando com Marcos. "Sim, claro, diga à sua mãe que irei sem falta, mas me diz o que devo dar de presente." Depois de alguns minutos, durante os quais as amigas de Marcos ouviram seus breves "sim", entendiam e iam de acordo, a noiva terminou a conversa com seu noivo e anunciou: "Marcos vai me encontrar no shopping em meia hora para comprar um presente para a mãe dele, de passagem, uma lembrança para seu pai em honra do nosso encontro. Meninas, vocês fiquem, aproveitem, eu deixo dinheiro para depois pagarem. Já quase decidimos a data, não é? O próximo fim de semana parece que dá para todas, não é? Então na sexta-feira aviso a que horas vamos. Acho que será mais conveniente para todas compartilharmos um táxi." Flora interrompeu a noiva: "Carolina, não se apresse. Até o shopping são só 5 minutos caminhando tranquilamente. Não se apresse agora, vamos pedir que preparem um café rápido. Senta tranquila, termina seu lanche, depois toma o café para se despertar um pouco. Mesmo que tenhamos bebido apenas uma taça de espumante, não conta, igual tem que disfarçar o aroma." "Por que você ficou em pé?" "Come", repetiu Flora, "porque nesse jantar de gala provavelmente você nem terá tempo de comer." Agatha concordou com Flora e compadeceu-se de sua amiga. "Sim, Carolina, te digo por experiência, o primeiro encontro com a mãe do seu amado é uma verdadeira prova. Mal dá para engolir um bocado, até um gole d'água é difícil. Por isso Flora tem razão, come e bebe para ter energia para o encontro." Apesar dos conselhos razoáveis de suas amigas, Carolina, quase se queimando com o café recém-trazido, se apressou em sair. Quando a porta do local se fechou atrás dela, Vitória suspirou. Seria ótimo se esse noivo da Carolina a tratasse bem e não a fizesse sofrer. "Sim, ela merece a felicidade", assentiu Agatha. Flora acrescentou: "Depois de uma fase tão negra na vida dela, tem que começar uma boa, senão seria muito injusto." Vitória levantou sua xícara de café, brindando por suas amigas. "Bem, vamos cruzar os dedos pela Carolzinha e torcer para que o encontro com os pais do noivo dela dê certo." Flora, tomando um gole de sua deliciosa bebida, murmurou sombriamente: "E mesmo assim não gostei nada do comportamento desse noivo da Carolzinha." De repente se lembrou que era dia do santo dela e decidiu organizar espontaneamente um jantar para conhecer a noiva do filho. "Concordo", respondeu Agatha. "Parece mais uma prova surpresa." Marcos não sabia que Carolina estava com a gente, com certeza comentou com a mãe dele, e então essa futura sogra decidiu armar o circo, como para ver em que estado estaria Carolina depois de uma reunião com suas amigas. Que esperta! O motivo parece ser legítimo para convidar a noiva do filho, mas por que não fazer isso com mais antecedência? Teríamos planejado nossa reunião para outro dia. Vitória assentiu e acrescentou: "O que menos gostei foi que Marcos obrigou a Carolzinha a ir correndo ao shopping. Poderia tê-la buscado aqui de carro, não custaria nem 1 minuto." "Ah, mas para que falar disso? Não teria custado nada ele mesmo comprar um presente para a mãe dele e alguma bebida para o pai, para que Carolina não se complicasse. Ela poderia ter entregado tudo da parte dela, mas parece que ele nem pensou no conforto da noiva. Bem, vamos torcer para que Marcos seja simplesmente um desajeitado e não um canalha", concluiu Flora. "E que seus pais recebam nossa Carolzinha de braços abertos e não com más intenções", propôs um novo brinde com café. Por causa de sua pressa, Carolina chegou ao shopping antes da hora marcada por seu noivo. Quando Marcos apareceu no local combinado, perto de uma loja de telefonia, a moça já havia comprado os presentes para seus pais. Nem esqueceu da cachorra que a tinha feito sofrer durante quase 2 semanas, decidiu não guardar rancor pela espera e comprou um osso de tendão para a mascote da mãe de seu noivo. Ao ver sua noiva com a sacola,
Marcos compreendeu imediatamente que ela já havia feito as compras e, após beijar Carolina, a elogiou. Que rápida você é! Muito bem, então vamos? Claro, minha mãe vai se surpreender que chegamos antes, mas pelo menos não vamos chegar atrasados. Não, Marcos, se você puder, me leve em casa. Não posso conhecer seus pais com essa aparência tão pouco apresentável. Para mim você sempre está linda, consolou a Marcos com um elogio e, pegando as sacolas de Carolina, caminhou em direção à saída do shopping enquanto continuava tentando convencê-la. Acredite, não faz sentido se esforçar para impressionar meus pais, te garanto. Mamãe, e muito menos papai, têm um dom para julgar as pessoas. Você não vai conseguir enganá-los com roupas bonitas, maquiagem ou palavras corretas. Carolina, caminhando ao lado de seu noivo, explicou pacientemente. Mesmo assim, preciso ir em casa e me trocar. Acredite, Marcos, um vestido de cotton e sandálias não são adequados para uma apresentação. Além disso, é o dia do santo da sua mãe, é uma ocasião especial. Talvez não seja um aniversário, mas se ela considera correto celebrá-lo, devo pelo menos fazer um esforço para estar à altura da ocasião e não aparecer com uma roupa simples, adequada para um passeio ou uma reunião com amigas. Além disso, prometo que me troco rápido. Carolina terminou de falar enquanto afivelava o cinto de segurança. Marcos, ao dar partida no motor, concordou. Bem, está bem. De qualquer forma, temos tempo de sobra, graças a você já ter comprado os presentes. No entanto, Marcos se recusou terminantemente a entrar no apartamento de sua noiva. Não, não e não, Carolzinha. Quando estou sozinho com você, me custa muito me controlar, e é provável que cheguemos atrasados ao dia do santo da minha mãe. Ela valoriza a pontualidade acima de tudo. Carolina, obviamente nervosa ao escolher a roupa que seria praticamente sua carta de apresentação ao conhecer seus futuros sogros, decidiu vestir o vestido confortável de saia rodada e mangas até o cotovelo. Depois de um banho rápido, secou o cabelo e o prendeu em um coque arrumado. Em seguida, maquiou levemente os olhos e os lábios. Satisfeita com o resultado após se olhar no espelho, pegou uma pequena bolsa para as chaves e o celular e se apressou em direção a seu noivo. No caminho, Marcos perguntou como tinha sido a reunião da noiva com suas amigas. O homem não gostou nada que Carolina tivesse a intenção de fazer sua despedida de solteira ao ar livre e provavelmente com uma noite incluída. Então expressou seu descontentamento. Carolina, me parece que isso é bastante arriscado. 4 moças indefesas em algum lugar de uma casa de campo, onde os demais visitantes podem não ser os mais educados e confiáveis. Faça o que quiser, mas insisto que você desista dessa ideia. Me sentiria mais tranquilo. Um restaurante ou uma cafeteria é uma opção excelente. Carolina não gostou muito que Marcos fosse tão categórico. No entanto, por mais que tentasse explicar que essa casa de campo era frequentada por famílias com crianças e casamentos respeitáveis, o homem continuava firme em sua postura. Não, Carolina, esse formato de despedida de solteira não é aceitável para mim, e seria muito desagradável se você ignorar minha opinião. Carolina tentou usar o argumento que lhe parecia mais convincente. Marcos, mas eu nem me meto em como você planeja se despedir da solteirice, porque confio completamente em você. Marcos sorriu. Nisso você é muito sábia. Além disso, não penso em fazer nada indevido. Em resumo, espero que você tome a decisão correta e mude o local da despedida. Espero que entenda que é muito importante saber chegar a compromissos. Se te digo que algo é importante para mim, realmente é, e sua tarefa é ouvir minha opinião. Se já no planejamento do casamento surgem diferenças irreconciliáveis, é motivo para mudar os planos, mesmo que falte pouco tempo para a cerimônia. Lamentavelmente, tenho o exemplo dos meus pais na minha frente. São incrivelmente diferentes. Desde que eu era adolescente, não conseguia entender como se apaixonaram e se casaram. Sempre havia contradições entre eles e, embora nunca chegassem à violência física, a quebrar pratos nem a grandes discussões, o ambiente em casa era pesado, sabe? Parece que depois do divórcio todos ficamos mais felizes. Mamãe e papai até começaram a conversar mais frequentemente de maneira normal. Já não passam um pelo outro com cara fechada nem se lançam grandes e pequenas queixas. É paradoxal, mas desde que meu pai se mudou para outra cidade, eles se dão muito melhor. Agora discutem os assuntos com tranquilidade e não brigam de jeito nenhum. Por que te conto tudo isso, Carol?
porque eu gostaria muito que você não discutisse comigo nos momentos cruciais. A harmonia e a ausência de brigas são muito importantes para mim. Ao terminar esse longo discurso, ele estacionou o carro, depois se virou para Carolina, sorriu calorosamente, acariciou suavemente sua bochecha com os dedos e confessou: no entanto, acredito que nosso amor é capaz de superar todos os obstáculos e alguns problemas de entendimento mútuo, não é? Sim, foi tudo que Carolina conseguiu dizer, e o homem, radiante, propôs: então vamos conhecer meus pais, querida. Marcos ajudou gentilmente Carolina, que tropeçou na soleira da porta de entrada, e enquanto segurava levemente seu cotovelo, pediu: não se preocupe, por favor. Tenho certeza de que eles vão gostar de você. A moça respirou fundo, depois exalou lentamente, já quase tranquila, se apresentou diante de um casal elegante e bonito. Marcos apresentou sua noiva a seus pais: apresento a vocês minha Carolina. Tenho certeza de que encontrarão assuntos em comum para conversar. Muito prazer. A mãe de Marcos deu um passo à frente como se fosse abraçar a moça, mas em vez disso apenas disse com uma voz agradável e envolvente: bem-vinda. Por precaução, te informo que me chamo Dolores Botelho, e este é meu ex-marido e uma grande pessoa, Bernardo Botelho. Carolina, você se importa se eu já me dirigir a você de maneira mais informal? Depois que a noiva assentiu com a cabeça, a mulher continuou: hoje tudo é muito simples, uma noite em família para os mais próximos, e espero que logo você entre com pleno direito neste círculo. Pode me chamar simplesmente de Dolores. Encantada em conhecê-los, Carolina sorriu para os pais do noivo e entregou as sacolas com os presentes. O Sr. Botelho, ao receber o presente, elogiou a moça por seu bom gosto, e a Sra. Botelho suavemente repreendeu tanto seu filho quanto sua noiva, que nada, não era necessário gastar com isso. Afinal, um dia de santo não é exatamente um aniversário, mas fico muito feliz. De trás da porta fechada da cozinha, ouviu-se um ganido histérico de um cachorro, e a dona da casa sorriu: é o louco, está irritado porque o prenderam. Carolina, você tem algum preconceito contra animais de estimação que andam livremente pela casa? A moça, impressionada por tal delicadeza, respondeu alegremente: não, de jeito nenhum, senhora Botelho. Sempre sonhei em ter um cachorro, mas não deu. Ficarei encantada em conhecer seu mascote. Na verdade, na loja de animais me disseram que esse petisco, a Carolina estendeu uma sacola para a mãe do noivo, é do gosto de muitos cachorros. Espero que o louco goste. Que gentil da sua parte, sorriu a mulher, aceitou o presente para seu mascote e pediu ao filho: Marcos, solte o cachorro para conhecer a convidada, já que ela não tem objeções. Louco resultou ser um cachorro simpático, não muito alto, sem pelo no corpo mas com orelhas longas e uma cauda peluda. A senhora Botelho se gabou com amor: na verdade, é de raça pura, um crestado chinês. Seu nome completo soa um pouco pomposo, obra-prima insuperável do céu. Que tal? No entanto, muito logo seu nome se encurtou para louco, porque sempre se mete no meio de tudo. O Sr. Botelho levantou a mão em brincadeira, como se fosse um aluno em sala de aula, e captando o olhar de sua ex-esposa, disse: perdão, mas se Dolores começa a falar de seu mascote, corremos o risco de nunca nos sentarmos à mesa. Ela o adora mais do que deveria. Se tivesse me tratado com metade desse carinho, talvez ainda estivéssemos casados. A mulher riu melodiosamente e concordou com seu ex-marido: é verdade, vamos à mesa. Carolina sentiu que a prova principal da noite ainda estava por vir. No entanto, a ansiedade aguda deixou um pouco. Comeu tudo que a anfitriã oferecia e esperava com temor quando começariam as perguntas. Porém, as conversas giravam em torno de temas organizativos do casamento e assuntos inocentes como o clima. Só quando Marcos e seu pai colocaram um bule, xícaras e doces comprados sobre a mesa, a aniversariante abordou o tema principal indiretamente: Carolina, suponho que na sua confeitaria fazem coisas mais gostosas, não? Mas não quis incomodá-la e comprei o que me recomendaram em uma loja de boa reputação. Por falar nisso, Marcos é uma pessoa reservada e não soubemos praticamente nada sobre você, só que o ajudou a encomendar o bolo para meu aniversário. E honestamente, estou morrendo de curiosidade, então por favor, conte-me mais sobre você, tudo o que achar necessário e importante. A moça, engolindo o nó que de repente apareceu em sua garganta, começou a falar: receio que não tenha nada interessante para contar. Vivo sozinha no apartamento dos meus pais, que faleceram há 7 anos, justo quando terminei o ensino médio e me matriculei na faculdade.
Mas não pude continuar por causa do terrível estado em que me encontrava. Se não fosse pelo apoio das minhas amigas, não sei o que teria sido de mim. Vitória, Ágata e Flora se revezavam para dormir na minha casa, conversavam comigo, me distraíam de pensamentos horríveis, me obrigavam a limpar e a me cuidar. Flora, através de sua mãe que é professora em uma escola técnica de alimentos, praticamente me colocou nessa instituição para me ter sob vigilância. No início não me importava com nada, vivia como em um pesadelo, mas depois realmente me envolvi com a profissão. A tia Nelly, a mãe da Flora, me supervisionou mesmo depois de terminar os estudos, me recomendou para a confeitaria onde trabalho. No meu tempo livre, tento ler e passear pela cidade. É isso minha vida, em resumo, não sei nem que palavras dizer. Carolina, reagiu primeiro a senhora Botelho, te dou meus pêsames e espero que agora o pior já tenha ficado para trás. Carolina agradeceu à anfitriã e, sem querer arruinar a festa com um estado de ânimo sombrio, dirigiu sua atenção ao louco, que muito oportunamente começou a grunhir de maneira cômica por causa do presente que lhe haviam dado. O ambiente voltou a ser agradável, mas a jovem se sentia emocionalmente esgotada. Ainda lhe era difícil falar em voz alta sobre o fato de ser órfã, e nem os anos que haviam passado tinham amenizado a dor da perda. No entanto, agora Marcos tinha a oportunidade de ter uma família e ela, assim como sua futura cunhada, esperava o melhor. Claro, a jovem se incomodava um pouco que Marcos tivesse sido tão direto ao opinar sobre o local da despedida de solteira, mas pelo bem da harmonia, a noiva estava disposta a mudar de planos, desde que seu amado estivesse contente. Ao deixar Carolina em sua casa, Marcos compartilhou seus pensamentos com ela. Tudo saiu simplesmente maravilhoso. Notei que você caiu muito bem com minha mãe, e meu pai ficou encantado com você. De fato, não tinha nenhuma dúvida, você é simplesmente incrível. Apesar do cansaço extremo, Carolina estava satisfeita com como havia sido o encontro com os pais de seu noivo. Adormeceu com um sorriso nos lábios, já que agora estava segura de que tudo entre ela e Marcos andaria às mil maravilhas. No entanto, Flora, para quem a noiva ligou pela manhã para informar sobre a mudança de local da despedida de solteira, a fez duvidar um pouco sobre a harmonia e a serenidade de seu relacionamento com seu futuro marido. Ei, Carolina, não gosto de como seu Marcos reagiu a um lugar de descanso tão decente. Se ele se comporta assim agora, as coisas só vão piorar. Cuidado para que não te proíba até de falar com a gente, alegando que é para te proteger de más influências ou algo assim. Flora, acho que você está equivocada. Marcos simplesmente se preocupa comigo. Então, vamos transferir a despedida de solteira para um lindo restaurante flutuante no cais. Flora bufou e comentou sarcasticamente, claro, mas não diga ao seu noivo, porque com certeza ele vai rejeitar um lugar tão suspeito. Flora, por que você está estragando meu humor? Queixou-se Carolina e, após alguns segundos, acrescentou, embora na verdade você tenha razão, talvez o ambiente não seja totalmente seguro. Assim, tomou uma decisão firme. Vamos celebrar como Ágata propôs, tranquilamente em um restaurante na cobertura. Te envio a hora exata por mensagem. Tchau, ainda tenho que ligar para Ágata e Vitória. Carolina sentiu que sua interlocutora sorria ao se despedir, o que lhe melhorou o ânimo. Na hora marcada, as amigas se reuniram para a despedida de solteira. Embora inicialmente Carolina sonhasse com algo completamente diferente, tudo saiu perfeito. Flora tirou fotos elegantes, Ágata estava feliz que a noiva tivesse escolhido sua opção, e Vitória simplesmente se divertia observando suas amigas. Carolina estava contente e não suspeitava que depois do casamento não lhe esperaria um futuro tão tranquilo. Provavelmente o único momento verdadeiramente pacífico foi o primeiro mês de lua de mel com Marcos, e depois tudo começou a se torcer. Pouco depois de voltarem da viagem de núpcias, o marido lhe propôs, Carol, por que não compramos um apartamento mais perto do centro e maior? Mais cedo ou mais tarde teremos que pensar nos filhos, mas não há condições ótimas nem no seu pequeno estúdio onde moramos agora, nem no meu. Claro, poderíamos nos arranjar, mas isso seria um remendo temporário. Acho que o melhor seria planejar e equipar tudo com o máximo possível desde já. Estou disposto a vender meu apartamento, mas provavelmente não vai dar para um lugar decente. Não gostaria de pegar um empréstimo ou nos meter em uma hipoteca. Marcos mostrava incerteza em seu rosto. Ao notar isso, começou a beijar sua esposa, dizendo, querida, por que você está assim? Se não gosta da ideia, estou disposto a ouvir sua proposta.
Imagina como seria ótimo morar no centro da cidade. Ficaria mais perto do trabalho, e tenho certeza de que qualquer estabelecimento na nossa rua de pedestres te aceitaria. Entenda, Marcos, me apeguei ao meu apartamento. Sinto que as paredes e as coisas ainda lembram meus pais. Talvez seja ingênuo, talvez até bobo, mas é o que sinto. Carolina começou a soluçar, e Marcos, abraçando-a forte, tentou consolá-la. Por que você está assim, Carolzinha? Não estou te obrigando, só estou propondo. Te expus um plano para nosso futuro familiar, e sinto que você interpretou mal. Só quero o melhor para nós, e já está com os olhos cheios de lágrimas. Não chore. Em todo caso, podemos reorganizar aqui para fazer mais espaço. Ou ainda melhor, podemos morar em apartamentos separados e nos visitarmos. Li em algum lugar que os membros da realeza dormiam em dormitórios diferentes. Nós superaríamos isso. Imagina que romântico seria visitar sua própria esposa. Carolina sorriu apesar de si mesma e prometeu: Marcos, vou pensar nisso. Preciso ponderar todos os argumentos para vender este apartamento e comprar outro. Sabe que tem que levar em conta todos os detalhes. Não me apresse com a resposta, por favor. Claro, respondeu rapidamente Marcos enquanto arrastava para melhorar seu ânimo de maneira primitiva mas efetiva. Ele lhe dizia que queria ter filhos logo. Carolina também sonhava em dar-lhe um filho e depois uma filha, ou vice-versa, não importava, desde que as crianças crescessem saudáveis. No entanto, a gravidez que chegou alguns meses depois foi uma prova muito difícil para o corpo de Carolina. Desde o início teve que ficar no hospital para evitar complicações e, quando a deixavam ir para casa, encontrava Marcos cada vez mais distante. Ele nem dormia em casa todas as noites e sempre tinha uma desculpa preparada para seu comportamento. Querida, trabalho de noite se for necessário. Imagine que estou digitando e te incomodo. Para descansar é correto. Você precisa dormir bem. Às vezes, ignorando deliberadamente seus gestos de afeto, Marcos lhe dizia com reprovação: Carolina, sua tarefa principal agora é levar a bom termo nosso tesouro. Qualquer bobagem poderia causar consequências indesejadas. Devemos ter paciência, embora para mim seja difícil. Seu marido ia levando a pouco a ideia de vender o apartamento. Segundo ele, poderiam se instalar confortavelmente em diferentes quartos. Imagina, sempre estarei perto, é só me chamar e estarei com você em um segundo. Quando os pais de Marcos vinham visitar, juntos ou separados, Carolina se esforçava para fingir que tudo ia às mil maravilhas com o filho deles e nunca se queixava de sua frieza, embora doesse. Só com suas amigas, que a visitavam quando podiam, era sincera: sei que esta gravidez não me favorece em absoluto. Quando estava no hospital, ouvi que uma filha rouba a beleza de sua mãe. Agora me horrorizo ao me ver. Claro, entendo Marcos, quem iria querer ficar com alguém tão feia? Suas amigas a tranquilizavam, dizendo que estava exagerando e que os pequenos inchaços não a desfiguravam. Não, meninas. Obrigada pelo apoio, mas me vejo no espelho, é um desastre. Quando Carolina contou às suas amigas sobre a ideia de vender seu apartamento para comprar o maior, elas se surpreenderam muito. Vitória, Agatha e Flora tentaram convencê-la de que vender uma propriedade adquirida antes do casamento era um grave erro. Seria melhor que vocês, com Marcos, pegassem uma hipoteca, aconselhou Agatha, e alugassem seus apartamentos. Assim poderiam pagar as prestações. Pense bem, em caso de algo, você teria que dividir o que adquirissem juntos. Carolina franziu a testa, mas teve que escutar os sermões de suas amigas. Exatamente, concordou Flora com Agatha. Posso te dar muitos exemplos de como o tema da moradia arruína relacionamentos. Vitória costumava ficar em silêncio, mas um dia se irritou. Você não percebe que seu Marcos arrumou uma mamata? É conveniente para ele viver um dia com você, outro no apartamento dele ou com os pais dele. É um espírito livre. Se fosse um verdadeiro homem que assume a responsabilidade por sua família, teria sugerido, sem desculpas, pegar uma hipoteca em vez de te pressionar para vender seu apartamento. No entanto, embora no fundo entendesse que suas amigas lhe desejavam o melhor, a jovem esposa continuava confiando em seu marido. Marcos continuava apresentando novos argumentos. Entenda, logo começará para nós uma etapa completamente diferente, algo que nunca antes experimentamos. Acho que o mais lógico seria começá-lo em um novo lugar.
Um dia, com uma expressão misteriosa, Marcos sentou Carolina à mesa, abriu o notebook e começou a mostrar cabanas de diferentes tamanhos, explicando: a 20 quilômetros da cidade, estão construindo um lindo condomínio com toda a infraestrutura necessária. O trajeto até meu trabalho é até mais rápido que do seu apartamento. O terreno ao redor da casa não é muito grande, mas será suficiente para uma área de lazer para as crianças e para tudo o que quisermos decorar. Até poderíamos ter um cachorro de verdade, não uma coisa estranha como o louco dos meus pais. Imagina como será incrível criar nossa filha ao ar livre. O preço não está muito alto por enquanto, é a nossa oportunidade de fazer um bom investimento. Já vendi meu apartamento e estou pronto para investir na casa dos nossos sonhos. Vamos escolher o lugar e a opção que mais gostarmos. E quanto custa a cabana mais pequena com terreno? Perguntou Carolina, e ao saber do preço, exclamou: isso não é nada barato. Marcos levantou as mãos. Bem, lamentavelmente isso só vai continuar subindo de preço. A localização é muito conveniente, logo as pessoas começarão a se apressar e os preços vão disparar. Temos que comprar agora enquanto podemos. Mas não se preocupe, não vamos tocar no seu apartamento, eu me viro para encontrar o dinheiro. Marcos terminou sua apresentação do lar dos sonhos com um terno beijo, e no coração de sua esposa reinou a paz. Pensou: as meninas suspeitaram em vão das más intenções do meu esposo, ele não é assim. Se Carolina pudesse prever o que aconteceria depois, teria dissuadido Marcos de comprar a cabana, mas tudo se desenvolveu de tal maneira que a fase feliz foi substituída por um interminável pântano de horror. A mulher observava com ansiedade como cada dia Marcos se tornava mais sombrio. Um dia, após voltar do hospital onde inesperadamente tinham cortado a água quente, para pelo menos poder se lavar em casa, escutou seu marido, que aparentemente tinha ido ao seu apartamento para regar as plantas, falando em voz alta com alguém pelo telefone. Te disse que tudo estaria bem. Me dê tempo. Sim, você terá o dinheiro. Calma. Como se tivesse sentido ou escutado que sua esposa havia entrado no apartamento, Marcos rapidamente terminou a conversa. Já está? Até logo. Carolina não fingiu não ter escutado nada e pediu: Marcos, vamos ser sinceros. De que dinheiro você estava falando? O homem ficou nervoso e preocupado. Você não deveria estar no hospital? O que aconteceu? Marcos, não mude de assunto. Só vim me lavar, está tudo bem, exceto que a conversa que escutei acidentalmente me deixou preocupada. Marcos, pegando suas mãos e olhando diretamente em seus olhos, começou a contar. Por favor, Carolina, não diga nada aos meus pais, não quero que se preocupem. Queria manter tudo isso em segredo, mas não consigo resistir ao seu olhar preocupado. Carolina, estou em sérios problemas. Em resumo, preciso devolver uma grande soma de dinheiro a umas pessoas importantes. Estão me pressionando e quase me colocando contra a parede. Como costumava acontecer há tempos quando havia crises e caos, sem pensar e sem pedir conselho a ninguém, Carolina transferiu todo o dinheiro que havia economizado para a conta de Marcos, e depois, ao perceber que essa quantia não era suficiente, suspirou e disse: encontre um apartamento para alugar e vamos fazer uma procuração para que você possa vender meu apartamento. Marcos, encantado, a beijou com entusiasmo e depois prometeu que a situação melhoraria. O mais importante é que graças ao seu sacrifício não vamos perder nossa cabana. Vou pagar a dívida e começar com as reformas. Para quando nossa família crescer, já poderemos nos mudar para lá. A confiança de seu esposo se transmitiu a Carolina. Limpa e perfumada, deitou-se prazerosamente em sua cama confortável e depois, quando o tabelião que Marcos havia chamado chegou ao apartamento, escutou todas as explicações com calma e sem hesitar assinou onde lhe indicaram. Depois disso, Carolina, exausta mas satisfeita por ter salvado seu marido, adormeceu. Marcos preparou a comida e à tarde a levou de volta ao hospital. Obrigado, querida, agradeceu fervorosamente, despedindo-se dela na porta do centro médico. Na bolsa está o suco de frutas vermelhas. Bebe, tem vitaminas e rosa mosqueta. Eu mesmo fiz, seguindo uma receita da internet. Embalada pelos cuidados de seu marido, que estava especialmente terno e atencioso, Carolina acordou de madrugada com uma dor aguda no abdômen. Apesar dos esforços dos médicos, não conseguiram salvar a gravidez. A mulher chorava de dor e só após receber sedativos começou a dormir suavemente.
Devido às complicações, transferiram Carolina para outro hospital, onde passou as 3 longas semanas seguintes. Durante todo esse tempo, não quis ver ninguém e proibiu que suas amigas, seu marido e os pais dele fossem visitá-la. O psicólogo do hospital, que havia visto todo tipo de tragédias, lhe deu recomendações padrão. No entanto, estas não lhe ofereceram nenhum alívio. No dia da alta, Marcos foi buscar Carolina e a mulher não ouviu dele nenhuma palavra de reprovação. Tentou se manter firme, respondia com monossílabos às perguntas de seu marido e não derramou nenhuma lágrima. No entanto, quando Marcos abriu as portas de um apartamento que era desconhecido para ela, onde estavam empilhadas caixas com suas coisas, Carolina rompeu em choro. Chorava por tudo, por sua pequena filha que nunca viu o mundo e nem sequer era considerada uma pessoa, tendo um nome estranho como se fosse um ser sem alma. As lágrimas fluíam também pelo apartamento que havia sido vendido tão precipitadamente, onde havia sido tão feliz com seus queridos pais. O pensamento fugaz de que suas pertences haviam sido empacotados por mãos estranhas provocou em Carolina uma nova onda de choro. Marcos tentou consolar sua esposa, mas ela pediu que a deixasse em paz e se jogou de bruços na cama estranha e afundada. Carolina não queria dizer nada e escutar palavras vazias estava completamente fora de seu alcance. A tragédia que havia ocorrido abriu uma profunda fenda entre os cônjuges. O relacionamento que parecia tão forte se desmoronou. Carolina ainda não queria falar com ninguém e ligou para pedir uma licença no trabalho. Sua chefe, compadecendo-se de sua dor, concordou, mas advertiu: "Você tem um mês para voltar ao trabalho. Não poderei esperar mais. Sinto muito, entenda, se aproxima uma temporada agitada e preciso que toda a equipe esteja completa." Carolina murmurou que faria o possível e terminou a ligação. Sua sogra, que estava de visita naquele momento e havia escutado toda a conversa, decidiu animá-la. "Carolzinha, acho que você está equivocada. Deveria estar mais rodeada de pessoas. Se você se ocupasse com algo, a dor iria embora. Sim, o que aconteceu com você é muito injusto, mas deve seguir em frente. Levante-se e siga em frente." Carolina, irritada, soltou: "Senhora Botelho, simplesmente não tem ideia da insensível bobagem que está dizendo." Só por dizer algo, Marcos, ao ver que sua mãe estava magoada, tentou suavizar a situação. Carolina não queria ser tão dura. "Não, sim queria", replicou a enfurecida mulher. "Por que a senhora Botelho acha que vou me sentir melhor com suas estúpidas lições? Quem ela pensa que é? Dolores não vai me responder?" Pensou. A senhora Botelho, sacudindo a cabeça, disse: "Está bem, Marcos, vejo que sua esposa não está contente em me ver. Suponho que vou embora para não piorar as coisas." A convidada começou a se vestir lentamente com ar triste, e Marcos, ao ver o movimento deliberadamente vagaroso de sua mãe, ordenou à sua esposa: "Carolina, peça desculpas à minha mãe imediatamente. Você não tem direito de falar com ela de forma tão grosseira. Ela só quer seu bem, e você se comporta como uma menina mimada e ingrata." As pupilas nos olhos de Carolina de repente se dilataram, como se de repente tivesse visto algo horrível à sua frente. Pulando da cama em que estava sentada, a mulher se lançou contra Marcos e começou a acusá-lo do que havia acontecido. "Já entendi tudo. Não precisa fingir mais, é tudo culpa sua. Como você se atreveu?" A voz de Marcos se fazia cada vez mais forte, acusava seu esposo de que, por ter colocado algo contraindicado para a gravidez em sua bebida, havia perdido o bebê. "Vou à polícia agora mesmo, que eles investiguem porque morreu nosso filho." A senhora Botelho tentou acalmar sua nora. "Meu Deus, Carolzinha, sua mente está nublada pela dor. Lembre-se que desde o início sua gravidez foi problemática. Marcos não tem culpa de nada." No entanto, todas as tentativas foram inúteis. Carolina continuava gritando acusações contra seu esposo. "Marcos, por que você fez isso? Só fez por dinheiro. Como não tem vergonha? Eu confiava em você." Por fim, a senhora Botelho não pôde suportar mais os ataques contra seu filho e ordenou: "Marcos, chame a emergência. Só diga ao atendente que envie uma equipe especializada." "Não estou louca", gritou Carolina. "E aliás, Marcos, não quero ter mais nada a ver com você." "Pois perfeito", respondeu o homem. "Vá para onde quiser. Vou me divorciar de você. E lembre-se, você vai ficar sem nada. Pense bem e não faça bobagens."
Para onde vai morar? Na rua? Bem, assim como você está agora, seria o mais adequado. Inchada, com esses olhos pequenos, parece um espantalho. Pegando sua bolsa com documentos e seu telefone, Carolina vestiu um casaco acolchoado sobre seu roupão, calçou suas botas infláveis que a haviam salvado tantas vezes e, empurrando sua sogra para abrir a porta, saiu correndo para o vestíbulo e logo já corria pela rua sem prestar atenção ao seu rumo. A única coisa que queria era se afastar do homem que até pouco tempo considerava o centro de seu universo. Correndo, Carolina desligou o telefone que não parava de tocar, e seus pés, já sentindo o frio de janeiro, a levaram instintivamente à casa de Flora. Como se fosse por acaso, nem precisou tocar o interfone. Sua amiga saiu justo naquele momento e exclamou ao ver Carolina: "O que você está fazendo aqui?" O olhar treinado da fotógrafa notou de imediato algo estranho na aparência de Carolina, e Flora, pegando-a pela mão, a arrastou consigo. "Vamos, tenho uma reunião urgente agora, mas minha mãe está em casa. Ela vai te esquentar e eu vou tentar voltar o mais rápido possível." Carolina obedeceu a tudo que tia Nelly lhe dizia e, depois de beber uma grande xícara de café com leite, deitou-se no sofá e adormeceu repentinamente. Quando a mulher aflita emergiu do escuro abismo de seu esquecimento reparador, sua amiga já estava sentada ao seu lado. Pouco a pouco, tentando não perder o controle, Carolina contou às pessoas em quem confiava sobre suas suspeitas e recebeu o apoio que tanto precisava. Depois das disputas judiciais, a mulher ficou praticamente na miséria. O chalé supostamente comprado por Marcos estava em nome de outra pessoa. O dinheiro que Carolina havia transferido para seu esposo, por alguma estranha injustiça, o juiz considerou como reembolso de uma dívida. Agatha, apoiando sua amiga depois da audiência, murmurou: "Não se preocupe, não se desespere, vamos apresentar uma apelação." Essa frase foi ouvida pela senhora Botelho, que havia chegado ao templo da justiça moderna não só cega, mas também aparentemente surda, e declarou em voz alta: "Apresentem o que quiserem, só vão desperdiçar seu dinheiro. Tenho contatos tão poderosos que nenhuma árvore pode quebrá-los." Ex-esposa, acrescentou com sarcasmo: "Já te avisei que não conseguiriam nem um centavo. Chega de falar com ela." A senhora Botelho pegou Marcos pelo braço e o levou embora. As amigas reunidas no apartamento de Flora e sua mãe fizeram o que puderam para apoiar Carolina. Tia Nelly sugeriu: "Escute, você poderia ficar morando aqui por um tempo." "Sim, mamãe tem razão", respondeu Flora. "Além disso, me convidaram para um estágio e em alguns meses vou embora, então se acomode com total conforto. Acho que minha mãe vai adorar ter você por aqui." Pouco a pouco Carolina voltava à vida, sacudindo as cinzas do sonho queimado de uma felicidade familiar com Marcos de seus pensamentos e sua alma. Apesar dos pedidos de seus chefes, a mulher pediu demissão da confeitaria para não ter nenhuma lembrança desagradável. Tia Nelly ajudou a amiga de sua filha a conseguir um trabalho em uma escola, em um cargo que não requeria formação docente. Enquanto isso, não se cansava de repetir para Carolina: "Tudo vai ficar bem. Descanse, se recupere, e depois faça o que te inspirar." O primeiro passo de Carolina em direção à recuperação foi um bolo que preparou por iniciativa própria para o aniversário de uma das professoras mais antigas da escola. Tia Nelly apenas insinuou que essa mulher adorava doces. No entanto, isso foi suficiente para que a natureza criativa de Carolina começasse a aspirar a uma nova vida. Além disso, havia pessoas ao seu redor dispostas a apoiá-la, e o mais valioso e agradável foi que algumas delas eram pessoas de quem nunca teria esperado ajuda. Durante os 6 meses que se passaram após o divórcio, Marcos quase não pensou em Carolina. Melhor dizendo, ao olhar a casa de campo que, embora adquirida de maneira um tanto fraudulenta, já era sua propriedade, e ao ver o dinheiro em sua conta bancária, sentia uma profunda satisfação por sua astúcia e a astúcia de sua mãe, porque foi a senhora Botelho quem lhe encontrou uma noiva tão adequada que, além de suas amigas vazias, não tinha mais ninguém no mundo. Um verdadeiro milagre. Se não tivesse sido pela tragédia com o bebê não nascido, ainda poderia ter vivido com ela por mais tempo. No entanto, depois da perda do bebê, Carolina pareceu perder a cabeça e começou a acusá-lo de coisas insensatas. Claro que nunca amou demais, mas a acusação de que a havia envenenado era absurda. Não dava para continuar vivendo com uma mulher assim. Marcos procurava não gastar imprudentemente o dinheiro que havia obtido de sua ingênua ex-esposa. Sua mãe o havia advertido, e ele mesmo já entendia que manter uma casa em um condomínio era um luxo caro. Assim,
Precisava encontrar rendas estáveis, preferencialmente sem ter que trabalhar. Não fazia muito tempo, recebeu uma proposta para investir em um negócio que prometia rendas estáveis e altas. Era algo novo para Marcos, mas cheio de ambição, decidiu se lançar de cabeça. As negociações começaram com um intermediário, mas Marcos, dando-se importância, exigiu que a pessoa com poder para tomar decisões viesse discutir os detalhes com ele. Após uma pausa, o sócio potencial concordou. Entusiasmado pelas oportunidades que se abririam se a colaboração se concretizasse, Marcos estacionou com destreza em frente ao restaurante onde havia sido marcada a reunião. Após avaliar sua aparência no grande espelho da entrada, entrou no restaurante, olhou ao redor e encontrou uma mulher deslumbrante. Se não tivesse esta reunião, pensou Marcos, sem dúvida me aproximaria para tentar algo. A mulher, como se tivesse sentido o olhar faminto e examinador, virou-se, e Marcos quase caiu de surpresa. Resultou que havia estado desejando conhecer sua própria ex-esposa. Fugir sem dizer nada lhe parecia incômodo, então se aproximou de Carolina, sentindo uma mistura de emoções contraditórias. Olá, Carolina. O que te traz por aqui? Os preços neste lugar não são acessíveis para todos e, pelo que me lembro, não te sobrou muito. Carolina não respondeu amigavelmente ao sarcasmo disfarçado e lhe devolveu com mordacidade. Sim, obrigada por lembrar como me deixou sem nada. E você admite, uma expressão cruel apareceu no rosto de Marcos, mas se desvaneceu em um leve sorriso quando Carolina olhou por cima de seu ombro. O homem instintivamente se virou para ver quem havia lhe causado essa alegria e se surpreendeu pela segunda vez nos últimos minutos. O Sr. Botelho, com um gesto, indicou uma cadeira e ordenou: Olá, filho. Sente-se. Vim no lugar da pessoa que você esperava ver na reunião. Quando o atônito Marcos, como se tivessem lhe tirado todo o entusiasmo, sentou-se no lugar indicado, o Sr. Botelho continuou: Enfim, filho, serei breve. Agora mesmo você vai compensar Carolina por todo o dano que lhe causou. Com compensação moral, é claro. Marcos tentou protestar. Não sei o que Carolzinha te contou, mas tudo é mentira. Se você escuta, eu sou um envenenador? Olhou com ódio para sua ex-esposa e acrescentou, virando-se para ela: Agradeça que não apresentei uma denúncia por difamação, senão... O Sr. Botelho interveio, sem permitir que seu filho terminasse. Calma, Marcos. Mesmo que Carolina não tivesse me contado nada, eu teria descoberto tudo. Amigo, já fiz isso. É uma vergonha escutar de conhecidos como meu filho celebra sobre as ruínas em que deixou sua esposa. Por sorte, tenho muitos conhecidos nesta cidade, como você sabe, tudo que está oculto sempre vem à luz. Encontrei seus amigos. Me dói muito que meu filho tenha feito uma fraude tão feia, traindo uma pessoa inocente. Espero que entenda que você não tem como enfrentar minhas conexões. Marcos assentiu de má vontade, e o Sr. Botelho concluiu seu discurso. Enfim, vou ficar na cidade por um mês. Pessoalmente vou me assegurar de que Carolina receba tudo o que lhe corresponde. E nem pense em procurar brechas ou caminhos alternativos para ficar com algo. Comporte-se como um homem honesto. O filho não se atrevia nem a esticar o pescoço. Mamãe lhe havia prometido total proteção e até mesmo ganhar no tribunal, mas ninguém pensou que Bernardo se envolveria no assunto. A história entre o ex-sogro e Carolina foi bastante trivial. No dia em que a jovem foi assinar o documento de renúncia voluntária, também entrou Bernardo na confeitaria, a quem gentilmente esqueceram de informar que seu filho havia decidido se divorciar. O homem só queria comprar uns doces deliciosos, mas se deparou com uma cena dilacerante, uma Carolina inchada e exausta que até pouco tempo era feliz e bem cuidada. Sim, a gravidez estava sendo difícil para ela, mas não tanto no início. A jovem olhava com desconfiança para o ex-sogro, achava que ele queria zombar dela, sobretudo lembrando como havia mudado repentinamente a atitude de Dolores para com sua nora, mas não foi assim. Quase imediatamente ficou claro que ao homem não haviam contado nada. Com cada novo detalhe que Carolina revelava, as sobrancelhas de Bernardo se erguiam mais e mais. Havia criado um filho assim? E Dolores, o que tinha na cabeça? Como podiam abandonar uma jovem frágil e desprotegida em uma situação tão precária? De imediato ficou claro por que não haviam dito nada a Bernardo. Aparentemente, suspeitavam como ele reagiria diante de tal atrocidade. Me temiam, disse o homem pensativo, coçando o queixo. Me temiam e recuaram. Bem, não se preocupe, menina, vamos mostrar quem somos.
Conheço algumas pessoas, vamos resolver isso. Depois desse encontro, Bernardo não deixou a jovem sozinha com seu problema. Pagou seu empréstimo que havia solicitado para contratar os serviços de um advogado e depois lhe enviava pequenas quantias de dinheiro de vez em quando. Ela se recusava a aceitar grandes somas. 3 meses depois, ele apresentou a filha de um velho amigo seu. Emília tinha sua própria pequena confeitaria e precisava urgentemente de um novo funcionário. No início Carolina se recusava, não queria voltar ao mesmo de antes, mas logo cedeu. Emília oferecia um salário melhor e um horário mais flexível, e acabou sendo uma boa ideia. Sim, no início lhe custava manter o ritmo na cozinha, mas se acostumou. Carolina ensinou muito a seus colegas de trabalho e até mesmo a jovem chefe, tanto que em poucos meses se tornou gerente. Enquanto isso, Bernardo continuava investigando. Descobriu bastante rápido quem havia ajudado seu filho a fazer todas as manobras. Interessava-lhe especialmente o juiz que considerou o dinheiro entregado a Marcos como devolução de uma dívida. Além disso, o homem encontrou uma maneira de fazer com que a casa fosse considerada um bem comum. Assim que, 6 meses depois das investigações secretas e da tranquila continuação da vida de Marcos, estavam sentados em um restaurante. Como era mesmo que você dizia, Marcos? Carolina sorriu encantadoramente, vendo como seu ex-marido estava desconcertado. Então, que coma um bolo. Marcos e a senhora Botelho estavam em choque ao ver que tinham que devolver tudo à ingênua órfã, tudo o que haviam conseguido arrancar dela. E se fosse só isso, porque graças à ajuda de Bernardo, de repente a desgraçada tinha direito a uma parte da casa. Desprezível, gritava a mulher no meio do julgamento quando ouviu o veredicto do juiz. A acolhemos e ela primeiro chamou meu filho de envenenador e agora nos tira a casa. Que você apodreça. Ainda bem que não chegou a ter bebê, teria nascido outro monstro como você. Dolores sem dúvida tinha muitas conexões, mas não se atreveram a enfrentar o famoso advogado Bernardo Botelho. No final, graças à ajuda de pessoas generosas, Carolina conseguiu sair da difícil situação em que se encontrava contra sua vontade. Afinal de contas, até mesmo as imortais fênix às vezes precisam de apoio. Fim da história.